Um jogo de dardos em um bar. Um técnico de futebol americano que foi chamado para ser técnico de um time de futebol na Inglaterra. Uma aposta para dar um pouco de fôlego aos infelizes encontros com um ricaço desprezível. Existem cenas que são capazes de definir um filme, uma série, e é o caso dessa cena aqui. But I do beatbox all right. Quando Ted chega em seu novo local de trabalho, tudo parece estar contra ele. E é porque está mesmo. A dona do clube que o contratou torce para que ele afunde o time, a mídia o considera uma piada, os torcedores do AFC Richmond o xingam abertamente nas ruas. Os jogadores não confiam nele, afinal, ele nem entende direito as regras do futebol. É terrível estar em um lugar que tenta de todas as formas te pressionar, te reprimir, dizer em voz alta que você está no lugar errado. Só que estamos falando de Ted Lasso, a babá McPhee do futebol. Quando precisam dele, não o querem, e quando o querem... Mas diferente da babá, o Ted não tem superpoderes. Ele tem uma abordagem simples, mas que faz toda a diferença. E é essa lição que ele ensina nessa cena. O contexto é o seguinte: a atual dona do time tem um encontro marcado com algumas sócias minoritárias e convida o Ted para ir com ela. Chegando lá, quem aparece é Rupert e a sua nova esposa. Rupert era o antigo dono do AFC Richmond e perdeu o time quando ele e Rebecca se divorciaram. E para encher o saco dela, ele comprou a parte de duas sócias minoritárias, dando a ele o direito de se encontrar com a dona do time, lugares VIPs no estádio e livre acesso ao clube. E ele vai fazer um bom proveito disso. O encontro estava péssimo, com Rupert contando vantagem, reclamando das decisões do Ted e todo grudento com a atual dele. Até que ele desafia o técnico para um jogo de dardo. E Ted define as condições. Se ele ganhar, o cara não vai aparecer no clube e nem assistir aos jogos. Se ele perder, Rupert vai poder escolher as escalações do time até o fim da temporada. Ele aceita as condições por um simples motivo: o Ted é uma piada, um caipira do Kansas que deu sorte em pegar um time fraco da segunda divisão e fazer ele ganhar um título. Ficou conhecido por viralizar uma dancinha, foi convidado para ser técnico de um outro esporte porque a Rebecca queria se vingar do seu ex, destruindo o time dele. Ele tinha todos os motivos para vazar dali e voltar para sua casa, mas ele decide transformar o ambiente à sua volta, entender o que o time precisa para crescer e fazer o seu trabalho. Ele consegue entender as pessoas, consegue entender o estrelinha que o time odeia e transformar ele num jogador que todos gostam, consegue transformar o jogador mais carrancudo e ranzinza e tornar ele um líder. Transforma a dona que detesta o clube em uma torcedora e uma amiga. E tudo isso com uma única ideia em mente: seja curioso, não crítico. Man, what do I need to win? 2 triple 20s and a bullseye. Good luck. You know, Rupert, guys have underestimated me my entire life. And for years, I never understood why. It used to really bother me. But then one day, I was driving my little boy to school, and I saw this quote by Walt Whitman. It was painted on the wall there. It said, "Be curious, not judgmental." I like that. E aqui é crítico no sentido ruim mesmo, de julgador, preconceituoso, tomar por certo o que achamos em relação a algo. So I get back in my car, and I'm driving to work, and all of a sudden, it hits me. All them fellas that used to belittle me, not a single one of them were curious. You know, they thought they had everything all figured out, and so they judged everything, and they judged everyone. And I realized that they're underestimating me. Who I was had nothing to do with it. Because if they were curious, they would ask questions. I just want to make sure I have this right. You're an American who's never set foot in England, whose athletic success has only come at the amateur level, a second-tier one at that, and has now been charged with the leadership of a Premier League football club, despite clearly possessing very little knowledge of the game. You got a question in there, Trent? Yeah. Is this a fucking joke? Yeah. Questions like, have you played a lot of darts, Ted? Which I would have answered, yes, sir. Every Sunday afternoon at a sports bar with my father from age 10 until I was 16 when he passed away. Barbecue sauce.
game, Ruben. Ted não é um chefe. Não tem apenas que emitir ordem na intenção de controlar o time. Ele precisa entender os jogadores, as ferramentas que tem. Com bastante paciência, pouco a pouco conquista a amizade de Rebecca, pouco a pouco conquista a graça da mídia, pouco a pouco conquista os torcedores. Nem sempre dá certo. Ted tentou ajudar o Nate, mas o Nate se tornou orgulhoso, julgador. A curva de aprendizado dele levou mais tempo. E nem sempre vai mudar só os outros. Ted tem resistência em consultar uma terapeuta. Não é nem por falta de curiosidade, e sim porque ele teve uma experiência péssima com terapia. Mesmo assim, ele decide abrir espaço para tentar mais uma vez, e isso transforma ele. Essa série é um lugar morno, é estar debaixo da coberta num dia frio. É esse lugar onde tem espaço para ouvir, entender, onde você observa que quando se acolhe, se melhora, e que é investigando, conhecendo, buscando entender que a gente consegue superar os nossos problemas. É por isso que esse cara carrega tanto otimismo, por isso que ele dá a volta nas aparências, nos julgamentos, é por isso que ele acredita nas pessoas.